Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um Grão Faculdade Responde. Bom, vocês estudantes, levaram várias dúvidas para a sala de tutoria e uma delas era sobre acessibilidade. E aí, para poder fazer esse super bate-papo comigo, professora Estela Rocha, coordenadora da área de educação, eu chamo aqui o nosso querido Luiz Carneiro, que é o nosso representante ali, né, o psicopedagogo que atua no núcleo de apoio psicopedagógico. Luiz, seja bem-vindo a esse espaço, grata por atender prontamente os nossos estudantes com as suas dúvidas. Stella, olá pessoal, eu que agradeço, é sempre bom estar aqui para poder tirar essas dúvidas dos nossos estudantes. Olá a todas e todos. Antes eu queria me autodescrever, eu acho que é uma prática de inclusão e de acessibilidade. Eu sou um Sim. homem negro, da pele parda, uso uma armação em tons marrons, estou com uma barba. Hoje eu estou com uma blusa branca de fundo, com um blazer bege, e a minha parede atrás está com vários quadros, né? E é isso, a Gran Faculdade, o NAP, ele está aqui para acolher as demandas de acessibilidade e de inclusão dos nossos estudantes. A gente entende que uma educação inclusiva, ela só acontece quando a gente garante o direito de todas e todos, e aqui a gente está para bater um papo sobre isso. É. Então, olha, já que o nosso tema é sobre educação inclusiva, e como pedagoga, e você também, né, desse campo da educação, a gente gosta de esquemas, tudo bem estruturado, porque nós somos muito didáticos. E aí eu vou pedir ajuda do Exato. meu estúdio para colocar no ar um esquema, o primeiro esquema que você trouxe para a gente poder conversar com os nossos estudantes. Então, ó, por Perfeito. favor, coloquem aqui, né? A gente vai falar sobre o que é educação inclusiva, Luiz? O que você pode falar sobre educação inclusiva e por que ela é um elemento importante e fundante para uma sociedade democrática e, principalmente, a garantia dos direitos humanos e a garantia do direito à educação, né? Que eu acho que é uma questão também Perfeito. de importância quando a gente fala de educação inclusiva. Perfeito, Estela. Eu acredito que é fundamental a gente dizer que a gente só é inclusivo, só resguarda o direito à igualdade de oportunidades quando a gente consegue conciliar e ser acessível e ser inclusivo para todas as pessoas. E quando a gente diz todas as pessoas, são todas as pessoas. A gente precisa considerar e valorizar a pluralidade humana, né? E aí aqui a gente está dizendo que a pluralidade humana está relacionada às questões étnico-raciais, às questões sociais, questões culturais, intelectuais, físicas, sensoriais. Enfim, eu acho que a gente precisa resguardar o direito das múltiplas identidades. Cada pessoa tem a sua identidade. A gente precisa resguardar e valorizar. Né? Então, a gente não consegue ser uma sociedade equânime se a gente não resguarda esse direito e essa igualdade de oportunidades. Então, dentro da instituição, dentro da grande faculdade, nós somos extremamente incisivos em dizer que a gente é acessível, a gente é diverso, a gente respeita essa pluralidade, né? E eu gostaria muito de passar para o próximo, porque a gente vai falar um pouquinho de pontos importantes. Hoje a gente tem dois programas vinculados ao núcleo de apoio psicopedagógico. Um é um programa de atendimento educacional especializado, que fala sobre a inclusão das pessoas com deficiência, e o outro que é o PIPA, Programa de Inclusão Social no Processo de Aprendizagem. Esse a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Mas o programa de atendimento educacional especializado, ele entende que a gente precisa colocar as pessoas de forma a conseguir incluí-las no processo, né? Como que a gente vai conseguir? De forma equânime. Cada pessoa aprende de uma forma, cada pessoa precisa de um suporte, um apoio diferenciado. Aqui a gente fala especificamente das pessoas com deficiência, né? Que o conceito de pessoas com deficiência de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, lá de 2015, a gente entende que são pessoas que têm impedimentos de longo prazo em interação com algum processo, com alguma barreira,
né? Então, ela pode ter um impacto que é de natureza física, ela pode ter um impacto de natureza intelectual, sensorial, e que essa barreira pode, em algum dado momento, impedir e limitar ela do seu processo, né? De dar sequência ao seu processo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, no que diz respeito à parte prática da Gran Faculdade. Nosso ambiente virtual de aprendizagem, ele passou por uma consultoria, um consultor que é um consultor usuário de NVDA, que é um software leitor de tela. E é óbvio que a gente vai ajustando os impactos também a partir das demandas que nos aparecem nos nossos canais de atendimento, mas esse consultor, ele foi muito incisivo em dizer que o ambiente virtual de aprendizagem da Gran Faculdade é um dos mais acessíveis que ele já transitou em toda sua trajetória como consultor. Ele é uma pessoa cega, usuária de NVDA. Para além dele, para a gente avaliar esse nosso ambiente virtual de aprendizagem, outras pessoas com deficiências visuais, pessoas com deficiências intelectuais também participaram desse processo. Porque tem um lema muito importante quando a gente está falando de inclusão de pessoas com deficiência. Nada de nós sem nós. Acho que é mais ou menos isso. E isso é fundamental. O nosso processo, ele entendeu a especificidade e a individualidade dessas pessoas. Então, a gente está em constante avaliação, em constante processo. Para os alunos, em especial, que precisam de um atendimento individualizado no que diz respeito ao atendimento especializado, a gente também acolhe, né, através dos canais de atendimento, ao sinalizar alguma demanda, como eu tenho deficiência intelectual, eu sou uma pessoa autista, a gente recebe essa demanda e, consequentemente, entra em contato com esse aluno para pensar e organizar um caminho de melhor forma. Aqui a gente tem um esqueminha do processo que a gente passou, né, até chegar o que a gente tem hoje, que é a inclusão. A gente passa por um momento que as pessoas com deficiência eram excluídas da nossa sociedade, em um outro dado momento, elas foram integradas, mas não incluídas, elas estavam em um espaço ali dentro da nossa sociedade, mas não estavam participando coletivamente dessa construção, porque quando a gente fala de inclusão, a gente não está falando que é via de mão única, de mão dupla, ela também para aquela pessoa que não tem deficiência, para entender a diversidade e entender essas questões. Existiu um outro momento que era a separação, as pessoas com deficiência ficavam separadas, e hoje o que a gente propõe, o que a gente acredita, é que a gente precisa estar próxima. A inclusão perpassa por isso. A gente precisa incluir, e a diversidade é fundamental nesse processo, Estela. Então, Luiz, você fez aqui, né? Para quem está em casa, gente, quem assistiu, assiste novamente, porque que a gente tem os princípios de uma educação inclusiva. A gente sabe que a nossa legislação ela aponta ainda para uma educação especial, mas na perspectiva da inclusão. E aqui no GRAN a gente tem tentado fazer esse movimento, não que seja o contrário, mas como você falou, é uma via de mão dupla. Então a gente está voltando, a gente quer recuperar o princípio da educação inclusiva, entendendo que a gente está incluindo pessoas com deficiência, mas eu estou incluindo todos e todas. E quando você fala ali de segregação, você fala de separação, não foram só as pessoas com deficiência que foram separadas da sociedade, que não foram integradas. A gente fala de inclusão porque tem um grupo excluído, não é mesmo? E dentro dessa questão maior, Luiz, eu percebo que a gente tem uma relação próxima porque a gente defende os mesmos princípios que é o da inclusão social, né? Exatamente. Exatamente, Stella. E aí a gente trouxe um outro slide, mas antes do slide eu gostaria de trazer uma frase fantástica da Verna Myers, que é uma consultora em diversidade. Ela é vice-presidente em inclusão da Netflix, né? Todo mundo aí adora assistir uma série. Então ela é vice-presidente de inclusão, de estratégia de inclusão da Netflix, que ela diz que diversidade é convidar para a festa. Ou seja, né, vamos convidar para a festa. Mas inclusão é chamar para dançar. Eu gosto muito dessa frase porque
às vezes a gente está com a festa ali rolando e tem pessoas que estão lá sentadas e não dançam, ninguém convida ela para dançar. Então, a inclusão, de fato, ela só acontece quando a gente convida todas e todos que estão nessa grande festa a dançar. Então, acho que ela foi muito assertiva nisso. Sim. E aí, a gente trouxe um slide aí para falar um pouquinho de inclusão Vou social. pedir para os nossos meninos colocarem na tela o próximo slide. Isso. Que nós temos, além do Programa de Atendimento Educacional Especializado, que faz parte das ações e dos programas instituídos pelo NAP, a gente tem o PIPA, foi um termo singelo para Programa de Inclusão Social no Processo de Aprendizagem. E por que acontecer isso? Né? A gente precisa trazer uma questão muito importante. Existem grupos que foram historicamente excluídos de todos os processos, né? Então, a gente, para trazer essa questão, e a Gran Faculdade está muito atenta a isso, a gente está falando aqui sobre isso porque a gente é contra qualquer situação que discrimine a pessoa pelas suas identidades, então, o combate ao racismo, a LGBTfobia, as questões de gênero, as questões de cultura, enfim. Então, a inclusão social é a ação de incluir esses grupos, né, que historicamente foram excluídos de forma mais integrada na nossa sociedade. E é um direito humano, gente. Se a gente está falando de um direito humano que não é resguardado, a gente precisa problematizar isso, a gente precisa refletir sobre as nossas atitudes. Então, o nosso programa de inclusão no processo de aprendizagem perpassa por isso, identificar as questões que envolvem essas pessoas e questões que podem impactar seu processo dentro da nossa instituição. Exemplo, a possibilidade de pessoas que moram em lugares mais distantes dos nossos polos, que aí a gente está falando de questões de mobilidade urbana, que não tem acesso a esses polos para fazer a nossa atividade final, nossa prova final, que ela é presencial. Então, no nosso programa, ela resguarda para que essas pessoas consigam solicitar e fazer essa prova de forma virtual. A garantia do direito do uso do nome social, né? Enfim, entre outras questões. Então, quando a gente está falando de inclusão social, a gente está falando desse processo dentro da educação, a gente está falando de resguardar esses direitos dessas pessoas, sabe, Estela? Então, a GRAN aqui, ela reafirma e resguarda esse direito de todas e todos. Luiz, enquanto você falava, eu fiquei fazendo aqui o movimento da pipa. Porque quando a gente fala da pipa, e assim, pode parecer a coisa mais estranha, né? A gente vai dando corda. Os primeiros movimentos, essa pipa não sabe muito bem ainda para qual lado. Eu preciso fazer, às vezes, muito mais força do que devia. Quem está em casa e entra agora não vai entender nada desse monte de movimento braçal. Mas no momento em que ela ganha o tempo e ela vai, eu fico ali cada vez menos segurando e conduzindo, né? Mentorando o caminho dela. E eu acho que o trabalho que o NAP vem fazendo hoje, na sua... a partir da sua figura, é um pouco dessa de, deixa o vento levando. Dá linha para a pipa. Vamos dar linha para essa pipa, porque ele ainda não tem, né, as características, como a gente falou um pouquinho, ele viveu situações de exclusão, de rejeição, de segregação, de separação, mas quando ele vem para uma instituição de ensino superior que coloca que isso é um preceito importante e, além disso, entende que a educação ela precisa ser democrática. E quando você fala ali, eu preciso me preocupar com o estudante que não consegue se locomover por conta da mobilidade urbana. E a gente sabe que muitos dos nossos estudantes confiam na instituição e às vezes estão fazendo um esforço sobrenatural, retirando de outros pontos para garantir a mensalidade do mês. E o deslocamento para ele às vezes é mais complicado. E aí, diante dessa leitura que a gente tem, a gente está caminhando para os nossos minutos finais, assim, né? Temos aí mais uns 2, 3 minutinhos. E eu gostaria, Luiz, que você fosse fazendo a sua fala final, mas também que você fosse reforçando como o aluno consegue entrar em contato com você, onde que está aparecendo o trabalho do NAP. Eu sei que a gente manda lá aquele e-mailzinho lá avisando, tem uma pílula. Então, é o momento de você defender o teu lugar, meu amor.
Ótimo. Então, o NAP pode, em muitas vezes, ele pode não estar aparecendo a todo momento, Sim. mas tudo que demanda o estudante relacionado ao seu impacto no processo de aprendizagem, o NAP está lá. Né? Uhum. Então, para acionar individualmente o NAP, a gente tem os nossos canais de atendimento, então eles são o caminho, né, para Oficial. nos acionar, oficial para nos acionar, ou seja, eu estou percebendo, eu tenho um impacto. O Luiz falou lá que o consultor de inclusão e tal verificou que o acessível, mas eu estou tendo um impacto, isso é importante. Eu sou uma pessoa autista e estou tendo muita dificuldade com um determinado conteúdo. Nos aciona o fórum de dúvidas com a tutoria. A tutoria é muito parceira do NAP, a gente está sempre junto pensando em um desenvolvimento, em um processo que seja para que o aluno consiga atingir os seus objetivos. Então, Certo. de uma forma geral, a gente tem os nossos canais de atendimento, nós temos por trás, nos bastidores, toda uma ação voltada para minimizar qualquer tipo de impacto dos nossos alunos. E um recado que eu gostaria muito de deixar aqui, a inclusão, ela só acontece quando a gente tem um olhar empático. Se a gente não tem esse olhar empático, a gente não faz, de fato, a inclusão. E aí é um exercício diário. Vamos exercer a empatia e a Gran Faculdade, ela faz esse movimento cotidianamente. Né? A gente sempre busca, a partir do olhar deste aluno, das demandas desse aluno, caminhar para que a gente esteja mais próximo de uma acessibilidade total, de uma inclusão que seja de fato efetiva, não que seja só escrita. E é isso. Olha, Luiz, eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente. A gente vai ter outros momentos, porque eu tenho certeza que agora os estudantes vão se sentir mais até confortáveis, até por uma situação que a gente vem tratando também. Eu posso não ter uma deficiência, um transtorno, mas às vezes eu estou passando por uma situação que naquele momento está impactando o meu desenvolvimento. Então é para acionar a gente também, não é, Luiz? Que é nesse momento que a gente vai te Exato. ajudar. É transitório, mas está impactando no seu processo de aprendizagem. O nome disso é procurar o Luiz, o nosso consultor de educação inclusiva aqui da GRAM. Então, quero Foi. agradecer a presença de todos e todas. Continue mandando mensagens para a gente lá no canal, né, da sala de tutoria. Não deixe de mandar mensagem para a gente que você chamou, nós estamos aqui. Um beijo em todos e em todas. Tchau, tchau.